Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro e último vídeo dessa maravilhosa obra, que é lançamento da editora Vida Nova e é o lançamento do ano, um dos melhores comentários da Carta aos Romanos. Está agora disponível no nosso vernáculo, na nossa língua, em português. Você pode ter acesso, tá? Você pode ter acesso. Douglas Moo é um dos maiores teólogos do mundo, né? Assista os 2 primeiros vídeos. Primeiro vídeo, eu falo sobre o currículo dele, né? E é um currículo assim vasto. Eu falo sobre a obra em si, a quantidade de páginas, as folhas são brancas, né? Eu falo da primeira edição de 2000 a primeira edição de 96, a segunda edição de 2018 dessa obra em inglês, e é essa edição que a Vida Nova traduz, que é esse comentário aqui, tá? Eu mostro o sumário para vocês, os discursos que ele trabalha lá sobre a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, a nova perspectiva sobre o judaísmo na época de Paulo. Enfim, veja lá o primeiro vídeo, que é mais uma introdução à obra. No segundo vídeo eu mostro o capítulo 7 ali para vocês, a posição dele em relação ao capítulo 7. Eu mostro também para vocês ali outras coisas bem legais, tá? Como, por exemplo, eu mostro para vocês no segundo vídeo a posição do Douglas Moo em relação, tá aqui, ó, a nova perspectiva sobre Paulo, ou melhor, a nova perspectiva sobre o judaísmo e a nova perspectiva sobre Paulo, citando E.P. Sanders, N.T. Wright e James Dow. Mostro lá para vocês, tá? Mostro um pouquinho também aqui, ó, sobre as avaliações recentes de Paulo e do judaísmo, da época dele, o que o judaísmo ensinava. Enfim, veja lá o segundo vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, nesse terceiro vídeo, eu estarei mostrando aqui alguns capítulos para vocês, se eu tiver tempo, né? Então vamos aqui sem delongas. Deixa eu mostrar Romanos capítulo 11 para vocês e a posição de Douglas Moo em relação à salvação de Israel. Apesar de ele não ser dispensacionalista, ele, como milhares de eruditos, creem, claro, que o texto é claro, não tem como negar. Romanos capítulo 11, Paulo fala da salvação de Israel, da redenção de Israel. Ele vai defender a salvação futura de Israel. Por que eu falo isso? Eu tenho vários comentários da Carta aos Romanos. Tá? Eu tenho um comentário aqui do William Hendrickson, da série Cultura Cristã, daquele de capinha vermelha, e o Hendrickson não crê na salvação futura de Israel. Para ele, quando Paulo cita no versículo 27 o texto de Isaías, tá? Para Isaías era futuro, para Paulo não é. Então, Hendrickson defende a salvação presente do povo de Israel. Quem for do judeu, se os judeus se converterem a Cristo, serão salvos. Se não se converter, não serão salvos, serão condenados e não tem salvação futura, não tem nada. Só que essa posição do Hendrickson, por mais que seja interessante, é problemática. Porque Paulo fala da plenitude de Israel, no versículo 12, tá? E no versículo 26, da plenitude, Paulo fala que todo Israel será salvo. E isso envolve uma quantidade enorme de judeus, coisa que não aconteceu na história e nem aconteceu na época de Paulo, na história e nem no tempo presente, no século XXI. Isso aponta para o futuro. E Douglas Moo fala sobre isso. Tá? Essa promessa da salvação de Israel aponta para o futuro. Então tá aqui, ó. Eu ia pegar todo o capítulo 11, mas não ia dar por causa do tempo. É muita coisa. Tá? Aí eu ia começar a ler e daqui a pouco ia dar 40 minutos de vídeo e não ia mostrar mais nada para vocês. Então deixa eu dar uma corrida aqui para mostrar outros capítulos para vocês. Tá? Então você tem aqui, ó, peguei o capítulo 11, né? Os versículos 25 e 32, onde Paulo vai falar da salvação futura de Israel. Ele fala de duas plenitudes. A plenitude dos gentios, que o Douglas Moo ele vai interpretar como predestinação, e aqui eu concordo com ele, tá? Apesar que
Um detalhe. Eu não sou calvinista nem arminiano, gente. Só um detalhe aqui, tá? Não sou. Eu conheço as duas linhas, tenho obras aqui sobre isso, mas não adianta nós queremos calvinizar ou eu ia falar armenianizar ou arminianizar. Não adianta nós queremos calvinizar ou arminianizar a Bíblia. A Bíblia não é calvinista nem arminiana. Somos nós que colocamos as nossas lentes soteriológicas na Bíblia e impõe ao texto bíblico a visão arminiana e a visão calvinista. Agora, quando o texto não combina com a sua visão, porque tem vários textos que concordam com o arminianismo e tem vários textos que concordam com o calvinismo. Agora, quando o texto não concorda com o calvinismo e nem com o arminianismo, e aí? Eu vou torcer o texto? Eu vou manipular o texto? Então, essa é a minha posição, tá? Douglas Moo é calvinista, tá? É a posição dele, soteriológica. Eu não me considero nenhum nem outro. Não gosto de rótulos. Como eu falei, a Bíblia não é nem arminiana nem calvinista. Para Paulo, isso é estranho. Isso é anacronismo, né? Paulo não conhecia esse negócio de arminianismo, calvinismo, que veio milênios depois, tá? Então, não vamos falar aquilo que Paulo não disse, e nem colocar na boca de Paulo aquilo que ele não falou. Então, aqui está o texto, tá? Aí ele começa a trabalhar na introdução. E eu gostaria de começar lendo aqui para vocês essa parte da introdução. Muito interessante que Douglas Moo fala, né? Ele fala assim, ó, nos versículos 25 e 32 de Romanos 11, Paulo relata esse drama histórico salvífico uma última vez, mas ele chama a atenção para a sua reafirmação, introduzindo-a como um mistério. E a palavra mistério para Paulo no Novo Testamento não é algo oculto, gente, mas é algo que estava oculto, que ninguém sabia, que o povo do Antigo Testamento não sabia, os profetas não sabiam, e agora, por meio do ministério dele, é revelado. É algo revelado. Tá? A saber aqui, essa plenitude dos gentios e a salvação de Israel. Paulo fala também do mistério do arrebatamento, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Paulo fala do mistério que é Cristo pregado às nações, aos povos, lá em Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29 ali. Paulo fala da união de judeus e gentios como um único povo, lá em Efésios capítulo 3, era um mistério que ninguém sabia, ele revela. Paulo fala também lá na carta aos Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32 ali, que o casamento entre eu e minha esposa, o casamento entre você e sua esposa é um símbolo, tá? É um símbolo de Cristo e a sua igreja, tá? É um símbolo da relação entre Cristo e a igreja, porque a igreja é a noiva, é a esposa de Cristo. Isso é um mistério que Paulo traz à tona, Paulo revela. Isso é interessante. Aí ele fala aqui, ó, em contraste com os esboços anteriores do drama da obra de Deus com os gentios e Israel, ele agora se concentra especialmente no último ato do drama, o centro do mistério, a restauração de Israel, ou a restauração futura de Israel. Israel aqui é o Israel étnico, tá? E desse modo todo Israel será salvo. Ele vai explicar o que significa isso, que é o versículo 26, parte A, é o núcleo do parágrafo. O versículo 25 realça os limites temporais da presente situação para explicar como todo Israel será salvo. Em um ato final, após o endurecimento de Israel ser removido e o número destinado dos gentios entrar no reino, os versículos 26, parte B a 32, amparam a previsão culminante de Paulo sobre a salvação de Israel, mostrando que, primeiro, ela é confirmada pelas Escrituras. Ele vai citar o texto de Isaías. Segundo, ela está enraizada na fidelidade inabalável de Deus, a sua promessa na sua eleição. Terceiro, ela manifesta a imparcialidade. Deixa eu aqui que não estou chegando direito. Não estou vendo direito. Vou aproximar aqui um pouquinho. Ela manifesta a imparcialidade de Deus com todas as pessoas como o auge do drama da história da salvação. Tá? Aí ele vai explicando. Lembrando que você não pode, como muitos calvinistas fazem, tá? Assim como a
arminianos desonestos a calvinistas desonestos. Pegar só Romanos 11, Romanos 9, né, para defender a doutrina da predestinação, a dupla predestinação, enfim. Eles esquecem de que Paulo está discorrendo sobre um assunto. Romanos 9, eleição. Romanos 10, rejeição. Romanos 11, eleição de Israel. Você não pode desvincular Romanos 9, tá, do capítulo 10 do capítulo 11, gente. Não pode fazer isso. Tá? Você tem que ler todo o argumento de Paulo para tirar suas conclusões. Vamos lá. Aí que você tem o texto e a exposição, tá? E sempre na exposição do texto, quando Paulo cita um texto do Antigo Testamento, o Douglas Moo, ele coloca uma letrinha. Nesse caso, a letrinha A aqui, ó. Você vai ter a letrinha A. Tá vendo aqui, ó? No versículo 27. E no final da exposição, você vai ter o texto citado por ele, né? Ou melhor, por Paulo, que é Isaías 59, 20, 21, Isaías 27, 9, onde Paulo, relendo o Antigo Testamento, ele viu que essas profecias serão cumpridas quando Israel se converter a Cristo, o Messias. Aí ele começa a exposição do versículo 25, que eu não vou ler, porque é muita coisa que ele fala aqui, eu quero ganhar tempo. Como eu falei no primeiro vídeo e segundo vídeo, você vai ter nota de rodapé o tempo todo, ele citando outros comentaristas, citando outras posições, tá? E aqui ele vai trabalhar, tá, essas três orações de maneira separada que Paulo fala. Tá? Paulo vai falar que veio um endurecimento em parte sobre Israel. Então, o endurecimento não é eterno, é provisório. Tá? Uma hora, quando Cristo voltar, esse endurecimento será removido e muitos judeus serão salvos. Tá? Aí a segunda oração, até que venha a plenitude dos gentios. E aqui Paulo trabalha sobre duas plenitudes, a plenitude dos gentios, das nações, e para Douglas Moo isso envolve predestinação, porque os gentios vão se convertendo, estão aceitando o evangelho está sendo espalhado a todas as nações, Israel está endurecido. Tá? Quando o último gentio se converter, tá? Aí Deus se volta a Israel, a dureza do coração deles é removido, aí entra a terceira oração, né? E desse modo, todo Israel será salvo. Que envolve aqui não cada judeu do mundo, mas milhares de judeus serão salvos, crendo em Cristo como Messias, fazendo parte da igreja aí, tá? Fazendo parte da igreja, se tornando um único povo, tá? Por quê? Porque as promessas de Deus que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó são irrevogáveis. Eles, o povo de Israel, é o povo eleito, é o povo escolhido, porque é o povo da aliança, gente. É o povo da aliança. Tá? Mesmo eles sendo rebeldes ao evangelho, Deus os ama por causa dos patriarcas. Paulo fala isso no versículo 28. Tá? E ele vai explicar aqui esses detalhes. Tá? O que significa esse endurecimento? Endurecimento em relação a quê? Em relação ao evangelho. Porque eles não creem no evangelho mesmo, gente. O judeu está endurecido mesmo. Poucos se convertem hoje. Tá? Poucos se convertem hoje. Não creem em Cristo, Cristo é um bandido, é um impostor. Tá? Isso faz parte do plano de Deus, que Paulo revela em Romanos 11. Só que quando acontecer a plenitude dos gentios, que nós não sabemos quando vai ser, só Deus sabe, quando o último gentio se converter, Cristo, os judeus aí, o endurecimento será removido e eles crerão no Messias, e aí todo Israel será salvo. Muitos judeus se converterão. É o que defende Douglas Moo aqui. Então ele vai explicando, tá? Esses contrastes, né? E deixa eu pegar o capítulo 27, ó, o versículo 27, e você vai entender melhor. Quando ele vai citar, tá? Quando ele vai citar o texto de Isaías. Mas antes de nós chegarmos lá no versículo 27, eu vou ler aqui uma parte para você da posição de Douglas Moo falando que esse texto se refere ao futuro.
muitos teólogos, inclusive o William Hendrickson, né, defende que esse texto não está falando da salvação futura de Israel. Isaías está profetizando a salvação que Cristo veio trazer, o Messias veio trazer. E o Messias já veio, já morreu, então não há salvação futura para Israel. Não há. Tá? Essa é a posição do Hendrickson. Você pode até pegar o comentário dele, da carta aos Romanos, e ler, e você vai ver. E o Hendrickson, na minha opinião, está errado, tá? E equivocado. E a posição do Douglas Moo é a minha posição, é a posição de muitos teólogos, né? E que posição é essa? Ele fala aqui, ó. Passamos por fim à pergunta do tempo e modo da salvação de todo Israel. O que significa isso? Muitas observações que já fiz ao longo da interpretação dos versículos 11 a 24 e dos versículos 25 e 26, parte A, em particular, deixam claro que Paulo situa esse acontecimento no tempo do fim. Então é futuro, não é presente. Aí ele vai dar 3 argumentos. O primeiro argumento, a predição do versículo 26, parte A, parece corresponder ao terceiro passo no processo histórico salvífico que Paulo descreve ao longo desses versículos a plenitude deles. Deles quem? Israel, está no versículo 12. E a aceitação deles. Deles quem? Israel, versículo 15. E o enxerto de volta dos ramos naturais, versículo 24. E veja também o versículo 30 e 31. Como ele deixa claro que essa reintegração de Israel se contrapõe à situação existente em sua própria época, na qual Israel é rejeitado, e esse evento deve ser um acontecimento futuro. Segundo, o ponto específico no futuro em que isso ocorrerá é indicado pela provável ligação de Paulo entre a aceitação de Israel e a ressurreição escatológica dos mortos. A ressurreição é futura. Terceiro, a implicação do versículo 25, parte B, é que o atual endurecimento parcial de Israel será anulado quando todos os gentios eleitos forem salvos. Tá? Aí entra a plenitude dos gentios. Por isso, é improvável que Paulo pensasse que a salvação ficaria indisponível para os gentios até o fim. Então, há um número de gentios eleitos. Quando esse número atingir o ápice, né, que só Deus sabe, aí sim acontece a segunda plenitude, a plenitude de Israel, dos judeus. Então, há duas plenitudes, a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus, de Israel. Tá? Ele continua aqui falando sobre a salvação de todo Israel, o que significa isso, quando vai ocorrer, tá? E aqui ele vai trabalhar, ó. Como essa salvação escatológica de todo Israel ocorrerá? Aí ele vai falar, tá? Vai expor. O que ele vai falar aqui, ó. A salvação de Israel se dá pela fé, gente. Se dá pela fé. A fé em quem? Em Cristo. Ele vai falar aqui, ó. Que é muita coisa para ler, tô picotando aqui porque tem muita coisa para mostrar. Paulo definiu a fé sobre a qual está falando aqui de modo bastante adequado nos primeiros 10 capítulos da carta. Ela é a fé em Jesus Cristo. E os judeus também têm que ter fé. Senão, a fé é a condição para a salvação. Como deixou claro no capítulo imediatamente anterior, a fé está ligada inextricavelmente a Jesus e à vitória dele na ressurreição. E é essa fé que leva a salvação a gentios e a judeus igualmente. Então, a plenitude dos gentios acontece porque os gentios creem em Cristo pela fé, e a plenitude dos judeus vai acontecer, e todo Israel será salvo, porque eles crerão no Messias também. É a fé. Os judeus, assim como os gentios, podem ser salvos somente respondendo ao Evangelho. Não há dois tipos de salvação. E assim sendo enxertados no único povo de Deus. Paulo certamente não se esqueceu do resumo que fez do tema de sua carta ao escrever o capítulo 11.
Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, depois para o grego. A conversão no fim dos tempos de um grande número de judeus ocorrerá, portanto, somente por meio da fé deles no evangelho de Jesus, o Messias. Isso aqui é um fato, tá? Eles não serão convertidos porque são judeus, tá? Mas sim por meio da fé e devido à aliança que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, porque os dons de Deus, Paulo fala, são irrevogáveis. Deus ama Israel. É a nação eleita, gente. Não tem como correr disso. Aí vem o versículo 26, parte B, o versículo 27, onde Paulo cita Isaías, né? Capítulo 59, versículo 20 e 21, e Isaías capítulo 27, versículo 9. E ele vai explicar como esses textos se aplicam à salvação dos judeus, da nação de Israel. Tá? Ele esmiuça aqui o texto, tá? Esmiuça aqui o texto, aplicando, né? Então deixa só eu pegar só uma pincelada aqui rápida do comentário do Douglas Moore. Como eu falei, Paulo ele relê todo o Antigo Testamento e muda completamente a sua posição depois da conversão, tá? Sempre quando ele fala de algo, de mistérios, né, a palavra mistério que eu falei no início aqui, que é algo que é revelado, ele cita um texto do Antigo Testamento, tá? E aqui é a mesma coisa. Paulo continua a citar Isaías 59, mencionando a última linha do versículo 20 e a primeira linha do versículo 21. Ele afastará de Jacó. Ele quem? Tá? Paulo fala que Isaías aqui está falando do Messias. Essa é a minha aliança com eles. Ele quem? Eles quem? Os judeus, a nação de Israel, o povo eleito. Uma vez que os autores do Novo Testamento associam o perdão dos pecados com a nova aliança, a aliança da citação poderia se referir a essa nova aliança. Mas à luz da referência paulina aos patriarcas no versículo seguinte e ao amplo uso de tradições do Antigo Testamento sobre a aliança de Deus com Abraão, é mais provável que a aliança seja a aliança promessa que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. O cumprimento inicial é definitivo da aliança, é claro, ocorreu na primeira vinda de Cristo. Entretanto, em um padrão típico do Novo Testamento, Paulo sugere que essa aliança com Abraão ainda aguarda a consumação final, uma consumação que terá efeitos sobre Israel em particular. Aqui ele se desvia do texto básico de Isaías 59 para inserir palavras de Isaías 27:9. Afastará a impiedade de Jacó. Alguma semelhança na formulação entre esse versículo e Isaías 59, 20 e 21, provavelmente contribuiu para chamar a atenção de Paulo para ele. Mas mais importante é o contexto do qual é extraído, pois Isaías 27, como Isaías 59 a 60, versículo 7, prevê que Yahvé, Paulo conhecia muito bem, né? Libertará Jacó de seu exílio, que é pecados, levando o povo disperso de volta à sua cidade. Isaías 27 observa que o juízo que Deus traz a Israel no exílio é diferente do juízo que traz a outras nações, pois o juízo de Israel está implícito, será temporário e terá no final efeitos positivos. Portanto, o profeta prevê dias por vir em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherá toda a terra de fruto, está no versículo 6, em que Deus reunirá de volta seu povo e os exilados voltarão para adorar ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O paralelo entre esse cenário e o ensino paulino em Romanos, capítulo 11, de 11 a 32, de que o endurecimento de Israel é temporário e destinado a levar à sua libertação final, não pode ser ignorado. Além disso, ao focar no perdão dos pecados, como parte do cumprimento da aliança de Deus com Israel, Paulo liga essa libertação final à cruz, em que o preço por esses pecados foi pago. Com essa citação, então, ele não somente sugere quando a libertação de Israel ocorrerá, mas também deixa claro como ela ocorrerá, por meio da aceitação de Israel da mensagem do Evangelho sobre o perdão dos pecados em Jesus Cristo, que já foi realizado na cruz do Calvário, né? Então,
envolve uma situação futura. Israel, eles estão endurecidos, mas esse endurecimento não é eterno, é temporário e vai até a plenitude dos gentios. E quanto a plenitude dos gentios não é terminada, Israel está endurecido. Quando a plenitude de Israel, ou melhor, a plenitude dos gentios é completada, com o último gentio se convertendo, que nós não sabemos quando vai ser, só Deus sabe, aí sim o endurecimento é removido e muitos judeus serão salvos, aí vai se cumprir. E todo Israel será salvo, aí Paulo cita as passagens aqui de Isaías. E é isso que o Douglas Moo comenta de maneira extraordinária, tá? Extraordinária. Eu só li aqui algumas partes do seu comentário, tá? Aí vai para o versículo 28 e por aí vai. Deixa eu pegar Romanos capítulo 12, versículo 1. Que ele faz uma exegese maravilhosa, né? Aqui, ó. Vou saindo da questão. Transformação total. Ele começa com todos que conhecem essa série, né? Sempre em negrito. Negrito. Você tem um texto de exposição e você tem um comentário. Quando Paulo começa, por isso que a palavra grega on deve receber importância máxima. Paulo quer mostrar que as exortações do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, se baseiam firmemente na teologia dos capítulos de 1 a 11. Aí ele vem trazendo aqui a questão, tá? E esmiuçando o texto, né? Esmiuçando o texto. Olha o que ele fala aqui, ó. O uso de Paulo da imagem sacrificial combina com um padrão encontrado ao longo do Novo Testamento. E também no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento eram os animais que eram oferecidos pelos pecados do povo ao sacerdote que matava o animal. No Novo Testamento, tá, não tem mais animais. O sacrifício agora, tá? O sacrifício agora somos nós. Nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. E o corpo aqui, que é soma no grego, ele vai falar, pode envolver todo o nosso ser. Todo o nosso ser, não um corpo literal de carne aqui, né? Mas todo o nosso ser agora é envolvido como oferta ao Senhor em adoração. Maravilhoso, né? Os cristãos não mais oferecem sacrifícios literais, pois Cristo cumpriu e assim levou o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Entretanto, a centralidade do sacrifício na religião na antiguidade fazia dele um veículo natural e inevitável para os cristãos primitivos expressarem as próprias convicções religiosas. Tá? Ao mesmo tempo, o uso do Novo Testamento de linguagem cultual tem uma importante e polêmica função salvífica histórica, afirmando para o cristianismo o cumprimento daquelas instituições tão fundamentais ao Antigo Testamento e ao judaísmo. O cristão não oferece um sacrifício de sangue no altar, mas oferecem sacrifícios espirituais, como o sacrifício de louvor ou fruto de lábios que professam publicamente o seu nome. Em Romanos 15,16, Paulo caracteriza o próprio trabalho missionário de modo cultual. Em Romanos 12,1, no entanto, o sacrifício que oferecemos não é uma forma específica de louvor ou serviço, mas nosso próprio corpo. Não é somente o que podemos dar que Deus requer. Ele requer aquele que dá. O corpo pode, obviamente, referir-se ao corpo físico e as associações metafóricas com o sacrifício tornam essa uma escolha apropriada aqui. Mas Paulo provavelmente tem em mente a pessoa inteira, toda a pessoa, com ênfase especialmente na interação dessa pessoa com o mundo. Ele está fazendo uma observação especial para enfatizar que o sacrifício exigido de nós
demanda uma dedicação ao serviço de Deus nessa vida difícil e muitas vezes ambígua deste mundo. Tá? Ele vai aqui, vai discorrendo de maneira maravilhosa, tá? Aí ele fala aqui, ó, considerados esse histórico e o contexto, chegamos a 4 possibilidades principais para o sentido de lógicos aqui. Primeiro, que é a palavra racional, né? Culto racional. Espiritual, no sentido de interior, uma adoração que envolve a mente e o coração, em oposição a uma adoração que ocorre de modo meramente mecânico. Segundo, espiritual, espiritual ou racional, no sentido de apropriado para seres humanos, como criaturas racionais espirituais de Deus, uma adoração que honra a Deus, lhe dando o que ele verdadeiramente quer, em oposição à adoração corrompida oferecida por seres humanos debaixo do poder do pecado. Terceiro, racional, no sentido de aceitável à razão humana, uma adoração que faz sentido, em oposição à adoração irracional de Deus, por meio da oferta de animais. Quarto, racional ou lógica, no sentido de adequada às circunstâncias, uma adoração que é apropriada àqueles que verdadeiramente entenderam a verdade revelada em Cristo. Esse último sentido, que é o quarto, né, apesar de provavelmente implícito, não vai longe o suficiente, ignorando demais o rico histórico que esboçamos do termo. O terceiro também é uma explicação questionável por causa da pressuposição de que o sistema sacrificial do Antigo Testamento, por exemplo, era ou teria sido visto por Paulo como uma forma irracional de adoração, e não era. Escolher entre as duas primeiras alternativas é difícil e talvez desnecessário. Certamente, Paulo sugere como a referência ao corpo deixa claro que a verdadeira adoração cristã é uma questão somente de atitude interior, mas a atitude interior é fundamental para a adoração aceitável, como ele explica no versículo 2, ao destacar a renovação de sua mente. Aí ele vai explicando, tá? Sobre a palavra adoração, ele explica também, tá? Deixa correr que vamos para o fim aqui. É um texto bem detalhado. Quem conhece as obras de Douglas Moo sabe que ele é bem exaustivo mesmo. Ele suga o texto, ele suga. Tá? Cadê o versículo 2 que eu não vi aqui? Ele comenta o versículo 1 e 2 juntos, eu nem vi aqui. Versículo 1. Cadê o versículo 2? Não estou vendo aqui. Aqui, ó, versículo 2. O que significa a renovação do nosso entendimento, não se conformar com esse mundo, tá? Tudo isso aqui ele explica de maneira fácil, detalhada, sem complexidade. Vamos pegar aqui mais um texto, tá? E até pegar Romanos 9, mas Romanos 9 ele defende a típica visão calvinista, né? Muita gente vai discordar dele, principalmente quem é arminiano, e não concorda com ele, né? Deixa eu pegar aqui esse discurso aqui, queridos, que é interessante que ele faz aqui, sobre a linguagem de justiça em Paulo. O que é justificação em Paulo? Que ele fala dos verbos gregos, né? A palavra justificação, que é a palavra dikaiosiné, e ele vai abordar essas palavras aqui de maneira bem fácil de se compreender. Um comentário também que trabalha aí sobre isso é o comentário de John Murray, da Carta aos Romanos, que eu estarei refazendo o review dessa obra, tá? John Murray, comentário da Carta aos Romanos, que também ele foi um calvinista. Ele fala também sobre essa questão da justificação maravilhosa em Paulo, assim como faz aqui Douglas Moo. Então aqui, ó, a linguagem de justiça em Paulo. Tá? Aí ele vai falar dos verbos gregos aqui, ó, as palavras gregas,
que tem tudo a ver sobre a justificação, justo, justificar, justificação, justiça, enfim. Ele explica aqui no começo. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Depois ele vai pegar, tá, o pano de fundo do Antigo Testamento e judaico dessa palavra. Dessa palavra. Aí, ó. Palavras que englobam justiça em geral. Aí ele vai explicar, tá? Tanto os termos em hebraico como os termos da Septuaginta, que é a interpretação, ou melhor, a interpretação não, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá? Ele vai pegar aqui as palavras. Substantivo, que é a palavra grega, né? Dikaiosiné, que é justiça. Tá? Aí vem a palavra hebraica, sedek, que provavelmente tem o mesmo significado. Dikaiô, que é justificar. Tá? Dikaios, que é reto, justo. Ele vai explicando aqui, a partir do Antigo Testamento. Depois ele pega as expressões e ele vai explicando, ó, reto, justo, que é a palavra de gaios, tá? Justificar, justiça, isso baseado no Antigo Testamento, tá? Depois, ó, a linguagem de justiça em Isaías, do capítulo 40 a 66, o seu significado. A justiça de Deus, tá? Aqui tem a palavra grega, né? De kaiosiné, tol, teu, que significa isso? Aí ele vai citar várias passagens aqui, ó, do Antigo Testamento, principalmente em Isaías, sobre justiça, tá? Depois ele vai pegar sobre justificar, justiça e justo em Paulo, tá? Principalmente aí na carta aos Romanos e em Gálatas, né? Que a nova perspectiva sobre Paulo entende diferente. Eles não entendem justificação como um ato de Deus declarar um pecador justo. Eles ampliam. Tá? Eu mostrei isso no segundo vídeo, né? Quando eu li lá sobre N.T. Wright e sobre James Dow. Eu li lá o que eles entendem, né? Sobre essa ampliação da justificação. Ele vai explicar aqui. Vamos lá. Como Paulo entendia essas palavras, né? Então ele vai detalhar aqui nas cartas de Paulo, tá? O entendimento paulino, segundo Douglas Moo. A justiça, ele explica. A justiça de Deus, tá? Examinamos essa expressão nos comentários do capítulo 1, versículo 17, que ele faz uma exposição. A importância da justificação pela fé em Romanos, o que isso significa, tá? Aqui ele termina e ele vai comentar aqui os versículos 18 ao capítulo 4, versículo 25 do capítulo 1. Deixa eu pegar lá essa parte sobre os homossexuais, né? Capítulo 1, versículos 26 e 27. O capítulo 1 é maravilhoso também, a exposição que ele faz. E aqui eu vou encerrar o vídeo. É muita coisa para mostrar, gente, em pouco tempo, né? Eu poderia fazer aqui uns 10 vídeos sobre essa obra, mas aí vocês não iam aguentar, não. Então, 3 vídeos é suficiente. Vocês já viram que a obra é maravilhosa, tá? Aqui, ó, versículos 26 e 27, tá? Em muitas obras judaicas, polêmicas, a imoralidade sexual repulsiva que os judeus consideravam desenfreada entre os gentios era diretamente associada à idolatria. Assim, citando a sabedoria de Salomão, a ideia de fabricar ídolos foi o princípio da fornicação e a invenção deles foi a corrupção da vida. Paulo segue essa linha fazendo a mesma ligação, mas diverge dela ao atribuir a conexão ao ato de Deus. Como nos versículos 23 e 24, a troca feita pelas pessoas do verdadeiro Deus por ídolos é a causa do ato retributivo de Deus de os entregar,
e aquilo ao qual eles são entregues, paixões desonrosas, corresponde aqui à impureza do versículo 24, o uso paulino da palavra paixões, combinado com o que Paulo diz no versículo 26, parte B, e o versículo 27, torna claro que ele se refere a paixões sexuais ilícitas. A segunda frase do versículo ilustra essas paixões desonrosas, e ainda mais uma semelhança com críticas judaicas ao mundo gentil, o pecado sexual que Paulo seleciona é a homossexualidade. As mulheres trocaram o uso natural de seu corpo e por aquele uso que é contra a natureza. O verbo trocar, usado duas vezes para apresentar a queda da idolatria, é agora empregado para caracterizar essa inversão trágica da prática sexual. O uso natural foi substituído por outro que é contra a natureza. Esse texto aqui, gente, mata, tá? Inclusive tem gente aí criticando Paulo é homofóbico, Paulo. Então Deus também é. Se Paulo é homofóbico, Deus também é, porque Deus é contra, tá, a união de duas pessoas do mesmo sexo. Isso é ponto pacífico. Aí você vê Ricardo Gondim, tá? Ricardo Gondim, que foi um dos maiores pregadores do Brasil, da Igreja Bethesda, aderindo à teologia inclusiva, tá? O casamento gay, dizendo que a Bíblia não condena a gente. Nós amamos os homossexuais, nós amamos as lésbicas, amamos, tá? Cada um faz da sua vida o que quiser. Se quiser ser homossexual, seja. Se quiser ser lésbica, seja. A vida é sua. Agora, nós não podemos passar pano no pecado. Paulo fala que é contrário à natureza. Deus não criou um homem para se relacionar com outro homem, nem a mulher para se relacionar com outra mulher. Isso aí não é homofobia, gente. Não é homofobia. O padrão é Adão e Eva, o primeiro casal. O casamento, a Bíblia só reconhece o casamento entre um homem e uma mulher. Ponto final. Não tem o que se dizer, isso aqui é indiscutível. Aí você vê também o Ed Renekiewicz, tá? Aderindo à teologia inclusiva, tá? E infelizmente já se aposta da fé por muito tempo, Ed René. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que fazer com uma passagem dessa? Aí muitos falam, não, essa passagem se refere à idolatria, ao culto pagão. Né? Se a pessoa adorar a Deus e estiver lá com seu parceiro, a sua parceira, não é pecado não, pelo amor de Deus. Paulo é um problema para isso, né? Para eles, né? É um problema seríssimo. À medida que o que Paulo caracteriza essa troca como uma violação da ordem criada de Deus, que é uma violação, uma violação. Deus não criou um homem para ficar com outro homem, nem mulher com outra mulher. Então, é uma violação à ordem que Deus estabeleceu. Isso é claro. À medida com que Paulo caracteriza essa troca como uma violação da ordem criada de Deus, depende do seguinte. Eu estou falando muito rápido, né? Vou falar mais devagar. À medida com que Paulo caracteriza essa troca como uma violação da ordem criada de Deus, depende do significado das palavras natural e natureza, nesse versículo. Paulo geralmente usa a palavra natureza para descrever como as coisas são em razão da condição intrínseca do nascimento delas. E, nesses casos, embora talvez isso às vezes esteja implícito, não há nenhuma referência explícita à intenção divina. Aí vai explicando aqui, tá? Depois pega o versículo 27, que ele fala dos homens, né? Esse versículo é conectado à última parte do versículo anterior pela expressão da mesma forma. Paulo mostra assim que as mesmas paixões pecaminosas, desonrosas, que levam as mulheres a se envolver em atos homossexuais não naturais também ocorrem entre os homens, com efeito semelhante. A homossexualidade entre os homens, como entre as mulheres, é caracterizada como desvio da natureza. Como no versículo anterior, natureza denota a ordem natural, mas com o sentido de refletir os propósitos de Deus. Paulo emprega uma linguagem forte para caracterizar a homossexualidade masculina. Eles arderam, né, em seu desejo, pegando fogo, né? Eles pegam fogo um pelo outro. Homens com homens, fazendo o que é vergonhoso e recebendo em si mesmo o justo castigo que era necessário pelo seu erro. Ao chamar a atividade homossexual que gera essa punição de erro, Paulo não diminui a gravidade da ofensa, pois essa palavra frequentemente denota pecados
de descrentes no Novo Testamento. Ao afirmar que essa punição da prática homossexual é recebida em si mesmos, Paulo talvez sugira que a própria perversão seja a punição. Aí ele vai explicando aqui, meu Deus do céu, de maneira maravilhosa. E aqui nas notas de rodapé, ele vai citando o grego o tempo todo. Tá? O grego o tempo todo. E por aí vai. Gente, desculpa aí pelo tempo. Tá? Eu corri ainda para não demorar muito, mas não tem jeito, né? Os reviews são bem longos e exaustivos. Então está aqui o vídeo terceiro e último vídeo dessa obra. Se vocês gostaram aqui desses 3 vídeos, né? Principalmente desse terceiro, deixa aqui o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Faltou muita coisa para mostrar, mas creio que foi o suficiente, tá? É uma obra de peso. Hoje, juntamente com o comentário do James Dow, ambas as obras são as melhores em se tratando de Romanos. São os 2 comentários tops da carta aos Romanos, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe as suas famílias, Deus abençoe os seus ministérios para aqueles que são pastores, pregadores, para aqueles que servem ao ministério. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações, querendo Deus.